Muito boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos mais um SBT Esporte para você aqui na tela do SBT. E o mercado de transferências foi movimentado nesse início de semana, hein? E uma notícia surpreendeu todo mundo, né? O Flamengo, que acabou de anunciar aí o Rogério Ceni como treinador, e ele deve estrear aí justamente contra quem? O São Paulo, o tricolor paulista. Que loucura, né? Coisas da vida. O Palmeiras contratou mais um zagueiro, desconhecido. Os dois reforços do Corinthians já estão treinando e podem jogar. E a seleção que vai se preparando aí para as eliminatórias. Hoje tem muito assunto legal e polêmico para a gente participar. Só você participando aqui no nosso SBT Zap 18991437891. Participa, fala aí o que vocês acharam do Rogério Ceni no Flamengo. Vamos lá então, enquete do dia. O que você achou do Rogério Ceni no Mengo? Agora o Rogério Ceni é técnico do Flamengo, Clube de Regatas Flamengo. E aí, o que você acha? Manda pra gente aí, 18991437891, senhoras e senhores. Caio Esteves in the house. E aí, Marião, beleza? Como é Boa que tarde, tá bom? Tranquilo? Gostei da camisa, viu? Linda, hein? Obrigado. Parabéns. Tá com figurino Se eu não posso ir pra Miami, Miami vem até mim. Exatamente. Me lembrou férias essa camisa, gostei bastante. Boa tarde para todo mundo de casa. E realmente surpreendente, né? A novela foi se desenhando ontem, depois da demissão do Thuram. E aí acabou que o Rogério Ceni deixa um projeto novamente pela metade, a gente vai falar, mas dentro de campo eu acho que é uma aposta bem legal do Flamengo, mas fora de campo teve um pouco de... eu acho que um pouco de abandono por parte do Rogério com relação ao Fortaleza. A gente vai falar bastante. Tá bem dividida a opinião sobre o Rogério Ceni no Flamengo. Interessantíssimo esse assunto. E é bem legal, hoje. Porque, na verdade, as opiniões elas se divergem, mas elas não estão erradas, nenhuma nem outra. Então é questão realmente de opinião, a gente vai falar bastante. Tem a questão do profissional, que é óbvio, claro, e tem a questão também da gratidão, né? Aí a gente explica daqui a pouco. Aliás, vamos agora falar. Meu amigo, vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na janela de transferências. Rogério Ceni é o novo técnico do Flamengo. A gente vai entender como é que foi essa negociação. Vamos lá? Tem um vídeo aqui para você entender, dá uma olhada. Rogério Ceni não é mais técnico do Fortaleza. O clube oficializou a saída do treinador e da comissão técnica nas redes sociais. O nome de Ceni já era ventilado no Flamengo para substituir o espanhol Domenech Torrent. E a dúvida não durou nem 24 horas. Conforme informou Benjamin Bach, apresentador do Arena SBT, o treinador chegou no Rio de Janeiro hoje cedo e foi para a sede do Rubro Negro, onde assinou contrato com o Flamengo até o fim de 2021. Ele já vai trabalhar com o grupo hoje e deve comandar a equipe no jogo de quarta contra o São Paulo, às 9h30 da noite, no Maracanã. Rogério Ceni é visto como um treinador promissor, mesmo com a curta carreira. Ele já comandou o São Paulo, o Fortaleza e o Cruzeiro. No Fortaleza, ele conquistou todos os títulos da carreira: Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e o bicampeonato do Cearense. Tá aí então, Rogério Ceni, novo técnico do Clube Regatas Flamengo. Vamos lá. Vou começar. Vai você, Caio. Depois eu dou eu destilo aqui o meu veneno. Eu acho que assim, existe uma diferença grande entre você pensar no mercado, que é um mercado muito competitivo e aí você tem que calcular cada passo que você dá, senão você fica esquecido, como a gente viu muitos treinadores acontecendo no futebol brasileiro, também com relação ao que você tem de agradecimento, de paixão, de amor pela torcida, pelo clube. O Rogério teve a situação do Fortaleza, onde ele começou realmente a mostrar o seu trabalho. Acho que no São Paulo ele não teve tempo para mostrar o trabalho dele quando ele foi treinador lá em 2017. Só em 2018 que no Fortaleza ele começou a mostrar o trabalho dele. E ele se tornou ídolo do Fortaleza também como treinador. Então, assim, depois houve aquela questão no ano passado dele sair do Fortaleza e ir para o Cruzeiro. Aí ele pediu para voltar, o Fortaleza o aceitou de volta, a torcida o aceitou de volta. E ele tinha falado em entrevistas recentes que não deixaria o Fortaleza antes do fim da temporada. E aí agora acontece essa mudança repentina, né, eu diria, do Rogério Ceni no Flamengo. Na minha opinião, o mercado ele é assim, o mercado ele é desse jeito.
Só que depois não adianta ficar falando em coletiva que o treinador ele não tem tempo para trabalhar, que ele não tem tempo para mostrar o projeto dele. Porque o treinador que faz isso, e eu acho que o Mancini também fez isso aí pro Corinthians, Mário, saindo do Atlético Goianiense. Ele não tem moral para pedir mais tempo para mostrar o projeto dele quando você tem o tempo e você sai no meio de uma temporada. Eu gosto sempre de citar o Muricy Ramalho. O Muricy Ramalho é um treinador que por onde ele passou, ele nunca saiu dos times que ele treinou no meio de temporada. Ele recebeu o convite da Seleção Brasileira no Fluminense e ele não saiu. Ele falou, não vou sair porque eu tenho uma palavra e eu não vou descumprir com a minha palavra. Então, assim, a gente entende o mercado, não acho que é julgando nem nada, mas depois não vem usar isso a seu favor. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, eu acho 4 coisas. São 4 coisas que eu enumeraria. Aliás, eu até coloquei lá nas minhas redes sociais sobre o assunto Rogério Ceni. Primeiro, interessante. É interessante porque é um técnico promissor, num time interessante, certeza, que todo treinador gostaria de ter no banco de reservas aliás, todo técnico gostaria de ter o elenco que ele tem hoje nas mãos, que é o Flamengo, que é um time que tem 2 bons jogadores para cada posição no campo. Enfim, tudo isso é legal. O salário não atrasa, né? O Flamengo fez um projeto administrativo interessante e que a coisa está fluindo. Isso é muito legal. Está casando a coisa. É um técnico novo que ainda cheira a chuteira molhada como diz o técnico português do Palmeiras, do relvado. Então, assim, é um cara que entende a língua do jogador, porque já o foi recentemente. Ponto. Agora, eu acho uma baita falta de respeito com o Fortaleza, que né, veio como a mariposa arrependida, depois do que aconteceu com ele no Cruzeiro. Como você disse, ele disse que não ia sair antes de acabar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro faltam 2 meses e meio para acabar. E aí o Rogério Ceni faz uma baita, desculpe aqui, vou falar uma palavra forte, mas é uma baita de uma sacanagem com o Fortaleza, porque assim, o Fortaleza é a melhor campanha da história do Fortaleza no Campeonato Brasileiro no ano de 2020. É um ano atípico, que está acontecendo tudo, mas é a melhor campanha. O Rogério poderia colocar esse Fortaleza numa pré-Libertadores, numa posição com certeza muito legal para o Fortaleza. E aí ele pega um Flamengo limpo, um Flamengo que aí ele vai ter tempo. Agora ele vai pegar um Flamengo insano, que tem jogo domingo e quarta, domingo e quarta, domingo e quarta até o fim, porque está em todas as competições. Então, assim, e você já pensou se perde a Copa do Brasil pro São Paulo em 2 jogos, pro Diniz? Imagina. Por outro lado, é a chance da carreira dele. É a chance da carreira dele, e aí tem a questão dele que ele tem que arriscar. Mas eu concordo com você. Exatamente. Eu também acho que é injusto com o Fortaleza, depois de tudo que aconteceu. Uma coisa é você sair de um time que você está passando profissionalmente. Acho que o Rogério Ceni com o Fortaleza é uma questão que passa um pouco do profissionalismo. É uma questão mais de gratidão, de agradecimento, de oportunidade. Fortaleza também precisava do Rogério. Por isso aceitou de volta. Mas, tá vindo assim, mal com o Zé Ricardo quando ele saiu. Exatamente. Mas assim, eu concordo com você. Essa história e outra coisa, a história do Mister é balela, que a gente foi lá trazer o Domenech lá, porque é um outro... Mentira, vocês queriam um cover do Mister. Porque o Mister foi contratado para ganhar título que o Flamengo não ganhava nada, ficava só no cheirinho. Aí veio ele, ganhou tudo que precisava. Aí ele saiu, porque ele recebeu uma proposta lá em Portugal e ele não queria ficar no Brasil, eles trouxeram um técnico Guardiola, passou um cheirinho na torcida, não deu certo. Então, assim, eles queriam um cover do Mister, não deu certo. E eles falaram que técnico brasileiro é muito igual. Agora traz o Rogério Ceni. É uma baita hipocrisia. É uma hipocrisia danada. Pelo menos apostou num da nova geração aí, que tem um pensamento mais ofensivo. Mas é uma hipocrisia. Pelo menos, hipocrisia. Né? Flamengo é hipócrita. Então não fala que não quer jogador brasileiro. O que essa diretoria fez com relação ao Covid aí, não precisa nem falar. Conversa fiada. Vamos lá, vamos continuar falando aí de reforços. Agora vamos falar do Palmeiras, que surpreendeu e acertou a contratação de mais um zagueiro. O nome da vez é Alan Empereur, que é um ítalo-brasileiro, um brasileiro italiano, não é? Ele estava lá no futebol italiano e a gente vai conhecer um pouquinho aí sobre o novo contratado do Palmeiras. Põe na tela. A janela para transferências internacionais fechou ontem e o Palmeiras anunciou mais um reforço, novamente para a defesa. O nome escolhido foi Alan Empereur, de 26 anos. Alan iniciou a carreira na base do Atlético Mineiro e seguiu para a Itália, passando pela base da Fiorentina, mas se profissionalizou pelo Ischia.
O jogador também defendeu o Livorno, o Teramo, a Salernitana, o Foggia, o Bari e o Hellas Verona desde 2018, de onde chega por empréstimo até junho de 2021 com valor de compra fixado. O jogador teria sido indicado pelo próprio Abel Ferreira. Anteriormente, o clube já havia anunciado a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kusevich, de 24 anos. Meu Deus. Peças que realmente que a gente sabe que vai chegar para resolver é mentira, né? São incógnitas, compor elenco, né? É para compor elenco, realmente pode se destacar, vamos ver, mas eu acho difícil. Olhando as peças que o Palmeiras tem para defesa hoje, eu acho, vamos ver como vai ser, mas eu acho bem mais difícil de conquistar, por exemplo, uma titularidade instantânea e com sequência, né? Vamos ver. Mas o Abel pediu, vamos ver que ele trabalha com esses jogadores. Segundo os argumentos do Abel, é porque o time precisava de um zagueiro canhoto. Então, contrataram esse Alain Pereira aí, sentido. Que só jogou em time minúsculo também na Itália, hein? O Hellas Verona, que é o maiorzinho, ele que jogava Série A. É do tamanho de uma Vespa. Mas é aquele time que ficava subindo e caindo da Série A também. Não é um time com tanta expressão dentro do Caute. O Caute que é um campeonato tradicionalmente bastante pegado, bastante físico, bastante defensivo, né? Agora deu uma mudada nos últimos anos, melhorou um pouco, tá com um pouco mais de qualidade ofensiva, mas sempre foi um campeonato muito defensivo. Vamos ver, tomara que renda aí no Palmeiras. Vamos lá, continuando ainda de mercado da bola, agora vamos falar do Corinthians, que também se acertou na janela de transferências internacionais e contratou, além do zagueiro Gemerson, que a gente já mostrou aqui, o gigantesco Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. É isso mesmo, 29 anos, um tem 28, o outro 29 anos. Os dois jogadores já trabalharam com o grupo e estão regularizados na CBF. Dependendo da parte física, poderão até estrear aí contra o Atlético Mineiro no sábado, às 7 da noite, lá na Neoquímica Arena. O Wagner Mancini também deverá contar aí com mais um reforço caseiro, é o centroavante Jô. Ele que tinha sofrido uma lesão na panturrilha do último mês, está terminando o processo de recondicionamento físico. Tudo indica que deve estar pronto para o sábado. Eu acho que depois que o Mancini pegou o Corinthians, acho que é a primeira semana que ele treina inteira, não é não? Isso, que ele tem mais tempo, é a primeira semana. Com o Gemerson, eu acho que já trabalhando, já dá uma diferença ali. Eu não sei se ele vai ter condição realmente de jogar. Pode ter condição de jogar, mas a gente não sabe se joga os 90 minutos, vai estar em condição realmente para aguentar a pegada do jogo, mas é um reforço muito bom. Eu gostei muito da contratação do Gemerson. Eu acho que pode ser um jogador que evolua para ser titular ao lado do Gil, com certeza, Mário. Agora o Jonathan Cafu, para mim, a hora que eu vi o nome, eu desacreditei. Eu falei, cara, não é possível. O Corinthians está tentando mudar a situação dele com jogadores... Jonathan Cafu. É jogador para compor elenco. Não tem sentido. Né? Mais um atacante pro ataque de riso do Corinthians. Sabe qual é o problema? Investiu muito dinheiro em jogador que não virou, que aí a gente pode colocar até a questão do Cifuti, né? Cadê o Cifuti? O Cifuti tá funcionando no Corinthians? Tá conseguindo indicar jogadores que realmente podem evoluir? Não tá. O Cifuti parece que não existe mais no Corinthians. E aí esses jogadores contrataram, exemplo de Luan, outros jogadores. O Cantilho, eu acho que poderia render mais, mas aí é um jogador que ajuda. Mas o Corinthians contratou jogador, o Vital mesmo, há algum tempo atrás, que não renderam nada do que era esperado, e agora o Corinthians não tem dinheiro para fazer novos investimentos em jogadores de mais qualidade, porque estão supervalorizados no mercado e tudo mais. E aí contrata esses jogadores para compor elenco. Vamos ver, mas para mim não muda em nada o nível do ataque do Corinthians, para mim não muda em nada com o Jonathan Cafu. Com o Casares eu gostei, agora o Jonathan Cafu não. Esse fute, hein? Saudades do Cifute, né? Que beleza, hein? Põe na tela o WhatsApp aí. Ana Letícia, manda um alô aí pro Netinho Gomes, e o Flamengo é o melhor. Palmeiras já era. Que é isso, Ana Letícia? Ô, louco. Não, o Flamengo é um timaço. Eu não tô falando nada disso. Eu tô falando do movimento que foi feito. Só isso. Mas nada contra o que foi o Flamengo. O Flamengo é um timaço. E nem contra o Ceni. A aposta é muito boa mesmo. O Luan de Coroados. Rogério Ceni é uma aposta boa para o Flamengo, mas nessa estreia o encontro com o nosso Diniz será mais um desconforto que o São Paulo vai deixar para ele. Olha, Luan, não falar disso não. É complicado. É uma situação complicada. Mas hoje, assim, mesmo com a goleada do São Paulo, se eu tivesse que apostar em um time hoje para classificar em 2 jogos, eu acho que o Flamengo é favorito. Eu acho. Segue o bonde aqui, o Sérgio Parapuã, boa tarde, Maricai. O Ceni no Flamengo não é legal pro Ceni, porque o Flamengo, como clube, é muito desorganizado, ao contrário do Ceni. Tá bem desorganizado esse ano mesmo. É verdade, Sérgio, tem razão. Tem razão. Vamos lá.
Alô, João Silva, lá de Guararapes. Ai, nem sei o que vai dar isso. Boa tarde, Marião e Caio. Nós, como sempre. É isso aí, João Silva. Valeu, João, tamo junto. João Silva, o maior fazedor de churrasco de Guararapes. Exatamente, que é isso? flamenguista. João Vitor de Araçatuba. Eu achei péssimo o Rogério Ceni no Flamengo. Ô, louco, que beleza. Vamos lá. O Lian de Oliveira de Valparaíso. Lian, ligadinho no SBT Esporte. Manda um abraço pra Valparaíso. Alô, Lian. Alô, garoto. Ô, Lian, tamo junto. Garoto, um abraço pra Valparaíso aí. Você viu a foto lá, eu dançando ragatanga? Tava lá, a camisa tá reinando hoje. Que é isso, vamos pro intervalo, a gente volta já. E a gente está de volta e a gente vai dar uma olhada como que tá aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Parece que o tricolor paulista está cada vez mais vivo na briga pelo título nesse Brasileirão muitíssimo louco. Doidão, tá doidaço. Daí a tabela, a primeira página aqui, o Inter de Porto Alegre, que pode anunciar aí, ou já anunciou, o Abel Braga, 36 pontos é o líder do campeonato. Atlético Mineiro, 35, Flamengo, 35 é o terceiro colocado. E aí, uma peculiaridade, o São Paulo, 33 pontos, quarto colocado, tem 3 jogos a menos que o líder. Então, quer dizer, e aí se você for pegar no handicap, né, que são as porcentagens, o São Paulo, com 17 jogos, 3 a menos, tem muito mais handicap, 65%, do que os outros acima. Então, quer dizer, o São Paulo é o melhor time hoje do campeonato em quarto lugar. Fluminense em quinto lugar é o 32, que é o segundo melhor time do campeonato. Aí a gente tem Palmeiras com 31, sétimo Santos com 31, Grêmio oitavo com 30, Sport é o nono com 25 e o Corinthians é o 10º com 25 pontos. A gente vira a página e a gente já vê aqui na 11ª colocação o Fortaleza, do que era do Rogério Ceni, né, que esvaziou o departamento técnico lá com 24 pontos, o Ceará com 12º com 24 pontos é o Ceará, 13º é o Atlético Goianiense com 23 pontos, o Bahia 14º com 22, e aí vem o bonde do 20, 15º, 16º, 17º, Coritiba, Bragantino e Botafogo, e aí lá na zona do rebaixamento o Vasco com 18, o 18º com 19 também Atlético Paranaense em 19º, e o último, lanterninha com 2 jogos a menos, o Goiás. Ô Mário, esse Brasileirão tá tão maluco, essa temporada tá tão maluca que a gente olha os últimos movimentos de treinadores, de queda de cadeira, que a gente fala, de dança da cadeira, né, de treinador saindo e voltando. Os treinadores estão trocando os times estão trocando de treinador, estão na parte de cima da tabela, né? Então a gente põe o Inter, o Flamengo e o Palmeiras, que também trocou de treinador recentemente. Corinthians. O próprio Corinthians, mas já tá ali no meio da tabela. Sim. Mas esses 3 ali, ó, a gente olha, estão entre os 6 ali primeiros. Só o Sampaoli que não trocou e o Diniz. O Diniz e o Fluminense também, né? Mas olha, de 6, 3 trocaram. Então, assim, vai ser legal para ver a adaptação dos treinadores nesse momento do campeonato. Se eles vão realmente disparar, como pode ser o caso do Flamengo, do Inter, por que não, com o Abel Braga, ou realmente piorar e cair no desempenho da tabela. Eu acho que assim, é um movimento muito diferente. A gente não estava acostumado a ver times que estão na ponta da tabela brigando por título demitindo treinadores. Exatamente. E assim, você vê como que o nível de exigência muda, né? No caso do Inter não foi demissão, né? O Cudê que pediu para sair, para ir para a Espanha. Mas no caso do Flamengo e do próprio Palmeiras é muito interessante observar esse comportamento, como que o termômetro da torcida realmente faz com que os responsáveis ajam, mesmo quando o time está bem no campeonato, né? Se você é diretor do Inter de Porto Alegre, você contrataria o Abel Braga ou o Luxemburgo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Hoje, nenhum dos dois. É uma pena o Cudê ter ido para a Espanha e até acho que ele não está errado. Ele é uma liga mais competitiva, é um mercado europeu, mas eu buscaria alguma coisa que o Flamengo tentou, parecido com o que o Flamengo fez, trazer um treinador aí de geração mais recente, mais ofensivo. E o Palmeiras também, né, que buscou na Europa. Eu faria a mesma coisa, mais ou menos. Vamos falar do Santos, mas antes você viu lá que as meninas do Santos, time feminino, 14 atletas, né? Meu Deus complicado. Do céu, que coisa, hein? O Santos, que deveria ter uma semana tranquila, livre de jogos, mas a Covid-19 virou a preocupação principal aí do time, né? Pra você ter uma ideia, o goleiro João Paulo, o zagueiro Lucas Veríssimo, o lateral direito o Madison e o preparador de goleiros o Arzu, todos eles testaram positivo. Eles se juntam com o Cuca, que está internado, né, com coronavírus, ao gerente de futebol, o Jorge Andrade, e ao médico Guilherme Fagioni. E o clube divulgou as informações por nota oficial e disse que vai testar o restante do elenco hoje, na reapresentação.
Lembrando, como eu disse aqui, que o time feminino tem um surto, tem 14 atletas, 14 jogadores do Santos com Covid-19. Meu Deus do céu, hein? Que terrível, né? Muito complicado. Mexe numa estrutura inteira, não só do time masculino, mas também do feminino. Para os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro masculino, o Santos deve ter muito problema, porque entra na questão de isolamento, entra na questão de suspeita, deve aparecer mais gente contaminada, infelizmente. Então, assim, a gente viu caso parecido acontecendo no Corinthians alguns meses atrás, no próprio Goiás, e é uma situação muito complicada, mas é torcer para ninguém realmente ficar em estado grave, ter problemas causados aí em decorrência do vírus, e para que eles possam voltar o quanto antes aí, porque é uma doença que não dá para subestimar nunca, nem com vacina a gente vai conseguir realmente viver tranquilo, sem saber o que essa doença pode causar. Porque depende muito de cada organismo. Em alguns ela reage demais, em outros ela não faz nada. Então, assim, você fica naquela apreensão, né? Tomara que não aconteça nada com os funcionários e os jogadores aí do Santos. Concordo com você 200%, meu amigo. Vamos lá, vamos falar de seleção brasileira. Teve coletiva lá na seleção, a equipe que está se preparando para enfrentar a Venezuela sexta-feira, às 9h30 da noite lá no Morumbi, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 22. O Thiago Silva falou primeiro e avaliou os adversários. O Diego Carlos, que vive a primeira convocação, também se apresentou e disse quais são as suas características de jogo. Vamos lá? Mostra aí na tela. São confrontos sempre muito complicados. A gente tem aí uma recém-partida contra a Venezuela na Copa América. Se eu não me engano, foi na Fonte Nova, um empate de 0-0. Um jogo que eles nos propuseram muita dificuldade, principalmente defensivamente. Uma equipe que se fecha muito bem. Teve mudança de treinador, enfim. Teve algumas situações também de desconvocação por atleta tá com Covid, enfim. São duas grandes equipes. Com certeza, jogando dentro de casa, a gente vai procurar mandar no jogo, fazer aquilo que a gente vem fazendo nos jogos aqui no Brasil. Eu sou um defensor que gosto muito de estar sempre no duelo. Meu ponto principal, eu vejo que é a concentração dentro da partida, porque tento não deixar ela cair e mantenho sempre o meu foco contra os adversários. E o meu foco principal também, claro, que minha equipe sempre ganhe e que eu possa fazer o melhor para defender as cores do meu time. É incrível, né? Quando o jogador já está há tanto tempo, vai muito novo para a Europa, né? Ele tem que se readaptar a falar o português, né? Exatamente. Aconteceu e foi esse o caso do Diego, né, Mário? O jogo com a Venezuela eu acho um jogo teoricamente bom para a seleção para fazer alguns testes. Tem que tomar cuidado nos contra-ataques, que tem muito jogador rápido da Venezuela, é um time meio traiçoeiro. Então, fazendo esse trabalho, tendo essa zaga um pouco mais segura, acho que consegue vencer. E aí depois tem o jogo contra o Uruguai na terça-feira, que aí eu já acho que é um jogo um pouco mais complicado. Apesar do Uruguai não ser aquele Uruguai com aquelas peças, aquele time forte, por exemplo, de 2014, ainda é um Uruguai que tem muito poder de fogo, principalmente nos atacantes, né? Então vamos ver como vai ser. Mas estou confiante. O Diego Carlos, Mário, não sei se você sabe, mas ele é meu conterrâneo. Ele é nascido em Dois Córregos e eu sou nascido em Dois Córregos também, na região de Bauru lá. Ele é da minha cidade lá, minha família conhece a família dele, bem legal. Que legal. Tomara que ele tenha muito sucesso aí na seleção. Diego Carlos, traga uma camiseta para esse menino aqui. Dá uma camiseta do Sevilha pra gente, pô. Boa! Dá pra gente sortear aqui pro pessoal. Carlos. Eu não quero nem pra mim, a gente sorteia aqui. Boa. Mãe do Caio, já fala com a mãe do Diego Carlos. Já. Vamos pro WhatsApp aqui, o Edu Pereira de Ouro Verde. Vamos torcer para a competência do Rogério Ceni como profissional, que tudo dê certo para ele no Flamengo, porque todos nós sabemos que além da covardia que ele fez com Fortaleza, se der errado para ele no Flamengo, já compromete a própria carreira dele. Eu acho que eu concordo totalmente com relação ao que ele fez com o Fortaleza, e eu acho que vai ser um termômetro bom pra gente ver em qual patamar de treinador o Rogério Ceni tá, né? Acho que vai ser um teste bem interessante. Você sabe o que eu fico me perguntando? Os caras que são candidatos à presidência do São Paulo, que garantiram que o Rogério Ceni era técnico do São Paulo em 2021. A oposição, né? A atual oposição. E agora, José? Que agora, se ganhar, complicou, né? Vamos continuar, vamos seguir o bonde aqui. Vamos lá. O Valmir de Parapuã, boa tarde, Caio e Mário. Eu concordo com o que o Rogério Ceni fez. Porque às vezes o clube dispensa o treinador como se fosse um objeto. Agora chegou a vez do técnico pensar na sua carreira. Boa, Valmir. Não tá errado. Tá certo, Valmir. Também concordo com você. Não tá errado.
Tem vertentes no caso por ser o do Rogério Ceni com o Fortaleza, mas eu concordo. O Arnaldo de Irapuru, boa tarde, Maricaio. Eu acho que o Rogério não dura 2 meses. Que isso? Ô, louco. O Flamengo é um time que você tem que chegar e dar resultado. Não vai ter muito tempo o Rogério. Tem um contrato lá e tudo mais, mas assim, a gente viu como foi com o Domenech, né? Eu acho que o Rogério vai ter que chegar para começar a ganhar. O Domi pode ficar sem trabalhar até o final do ano que vem, que ele vai ficar recebendo parcelado, né? O acordo dele com o Flamengo. Né? Tá tranquilo. O Luiz Murakami, de Araçatuba, será mais um fracasso do Ceni. Só foi pelo contrato, mas ele que se dane. Que é isso? Ô, louco. Rapaz. Eles que se dane, o Flamengo e o Rogério. Eles que se dane. Ô, louco, Luizão. Deve torcer para algum rival aí. O Gilson de Catanduva, deve ser São Paulino. O Gilson de Catanduva, o Rogério Ceni mentiu e não honrou o que ele falou em permanecer no Fortaleza, cifrões. O problema foi ele ter falado, né? E não foi uma coisa que ele não falou. Ele falou que não sairia antes de terminar a temporada. Exatamente. Ele falou até pro Galvão Bueno isso, numa entrevista. Então é complicado. Exatamente. Realmente não cumpriu. E o Luciano Peão, de José Bonifácio, se encerra o nosso WhatsApp aqui falando melhor o Ceni no Flamengo que um estrangeiro. Afinal, o Ceni já conhece os jogadores e não precisa fazer testes como o Torrent fez. Tem que dar certo, senão o Fortaleza não vai aceitar mais. Exatamente. Não, o Fortaleza não aceita mais, viu, Luciano? Agora é difícil, né? Agora já era. Só mais pra frente. Mas tem uma roda... Os técnicos rodam muito, né? O Luxemburgo do Palmeiras, por exemplo, pelo menos uma vez cada década ele aparece aí. Na verdade, um pouco vem aquela coisa do que o Rogério representa no futebol do São Paulo. Né? E a gente precisa saber separar essa história, porque o Rogério é o ídolo do São Paulo. Ponto. Acabou. Agora ele é técnico de futebol. Ele não é uma propriedade do São Paulo Futebol Clube. Ele fez parte da história do São Paulo Futebol Clube. A partir do momento que ele partiu para uma outra profissão, claro que ele tem a sua identidade com o São Paulo. Ele tem uma identidade com o São Paulo. Isso é óbvio. Mas isso não quer dizer que ele não pode treinar o Corinthians, ele pode treinar o Flamengo, ele não pode treinar o Inter, pode treinar quem ele quiser. Ele é técnico, acabou essa história. Ele é ídolo num time, mas ele vai treinar outros clubes. É isso. Beijo nas crianças. Até amanhã. Até amanhã. Boa Tchau. tarde. Valeu.